Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Alô, queridos e poas, estamos aqui de novo em mais uma pauta que interessa a todo mundo que é do mercado de audiovisual e quem não é também, é cinema, é diversão, é tudo que tem nesse Estúdio Paul. Hoje eu estou particularmente feliz porque eu vou ficar quieto o tempo todo, não vou abrir a boca porque eu não entendo nada, só vou aprender com todo mundo que está aqui com a gente, além dos nossos convidados. Temos um convidado especial, que é meu querido Luiz Henrique Romagnoli, que é jornalista, crítico de música, para mim o melhor do Brasil, e roteirista e tudo isso, e um flamenguista doente e quase que nojento. Então, eu estou aqui com ele do meu lado, me olhando feio, e vamos começar. Mas antes a gente vai falar com o Rodrigo sobre as bilheterias da semana. Olá, todo mundo, todos e todas. Pelo segundo fim de semana seguido, Besouro Azul em primeiro lugar na bilheteria e seguido por Fale Comigo. Os dois fins de semana, no fim de semana da estreia e agora este último. O Besouro Azul já passou de 1 milhão de ingressos, o que aqui é uma marca importante, enquanto Fale Comigo está beirando os 500 mil. Entre os lançamentos, eu vou destacar primeiro o nacional, Retratos Fantasmas, um documentário do Kleber Mendonça Filho, que abriu um circuito muito pequenininho, um documentário, mas que foi bem direito, mais ou menos 10 mil pessoas. Trabalhando bem bom, nos cinemas. Hein? Trabalhando bem nos cinemas. Ele teve muita mídia, né, também. Mas um circuito pequenininho, enfim. É uma mídia para esse público, para né? esse público. O filme é muito bom, eu gosto muito. Você viu? Estou louco para ver. E o melhor lançamento do cinema, o que liga um pouco com a nossa pauta aqui, nossa próxima pauta, é o filme de esporte, sobre esporte, o Gran Turismo, que é de jogador a corredor, acho que o título é esse, que abriu em terceiro lugar com 120 mil pessoas, está com 130, porque fez já umas pré-estreias, acumulou 130, e que é um filme também de qualidade, é um bom filme sobre esportes, na verdade. É conhecido? Não tem ator conhecido. O Fios assistiu, talvez ele possa falar um pouquinho. Tem um, só que eu não esqueci o nome dele. O que faz o detetive do Stranger Things. O Harbour, David Harbour, uma coisa assim. Isso, e o Orlando Bloom. Sim, aí Orlando Bloom, sim, né? David Harbour. O que mais, Rodrigo? Enfim, não, de bilheterias por hoje é só. É só curiosidade, porque a gente falou tanto deles. Barbie e Oppenheimer estão lá embaixo. Barbie já é hoje o filme, aliás, hoje mesmo, desde ontem, o filme de maior bilheteria da história da Warner. Não é pouca coisa. Estúdio de Batman, estúdio de Harry Potter, enfim, não é pouca coisa. Com 1 bilhão... 1 bilhão e... quantos tem aqui escrito em algum lugar? Falou nesse dinheiro todo, fiquei até com calor tirando. Não, é bom. A meta dela de vida 9 bilhões e 200. Tem gente que tá rica sem sair de casa. Da onde a gente menos imaginava. Greta Gerwig. Oppenheimer continua muito bem, muito forte. Também
passou da faixa dos 2 bilhões, é a maior bilheteria do Christopher Nolan, e exceto os Batman. Exceto O Barbie não, o Barbie incluindo os Batman. É uma coisa realmente extraordinária. Será que ela ainda vai querer dirigir Marvel? Porque ela estava querendo, que ela dizia que ela queria bater um bilhão, queria fazer tudo isso. Eu imaginei que Noah Baumbach e Greta Gerwig, aquela coisa meio intelectual, Nova York, meio uma coisa Woody Allen, que tivessem esse plano na cabeça, Marvel, né? Mas ela disse que ela não era nem pelo Marvel, ela queria exatamente assim, quero fazer uma coisa diferente, quero quebrar. Ela queria quebrar esse recorde. Já fez sem fazer com a Barbie. Mas ela vai dirigir Barbie 2, vai dirigir Polly, vai dirigir. Tem um monte de. Tinha uma bonecada toda para fazer cinema. Vamos lá. Você fazer a maior bilheteria da história da Warner, você acha que não vai te instigar a entrar nesse... Né? Claro. Vamos a Marvel? Eu espero que esse casamento seja muito firme, aliás, que ela continue casada. Só corrigindo o número, é isso mesmo. 1,350 bilhões. Mais ou menos o que o filme. Nossa. Vamos ver agora dólares, isso aí. Né? Mais ou menos o que o filme. Eu queria... Já fez. Só explicar melhor por que eu falei na abertura que eu vou ficar quieto, tô falando de boca cheia. É porque eu não entendo nada de esporte, gente. Né? Eu gosto de cinema, alguns filmes eu acho que se dão melhor. Nossa pauta é: quais esportes se dão melhor na tela grande ou na tela pequena, no audiovisual? Que esporte é mais bem filmável? Qual é mais fotogênico? Qual fica melhor numa narrativa? E por quê? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, acho que a Ana Cláudia quer começar? Logo eu? Não, acho que a gente estava conversando isso, o Rodrigo estava aqui um dia, a gente estava conversando isso antes de começar uma gravação, a gente estava falando de Ted Lasso e esse desafio, em especial, do futebol. Não ter um filme que seja assim, o filme, ou que comece uma onda de filmes e que possa trazer essa paixão, que o futebol é o esporte mais popular do mundo. Sem dúvida. Né? Que une e não consegue ter um bom filme. A gente ficou aqui quebrando a cabeça, uma boa série sobre isso. Rodrigo já falou que acha as cenas de futebol do Ted Lasso muito ruins. Né? Não, o Ted Lasso não é só... Ele é exatamente, o Ted Lasso não é futebol. Não é vestiário, né? Porque Ted Lasso é vestiário mais do que futebol. Mas é sobre o ambiente do futebol, e aí ele é bom. Eu gosto do Ted Lasso, eu gosto. Embora a gente saiba também que tem muita coisa ali que é criada, que é inventada por uma questão de dramaturgia, ou seja, aquilo ali não retrata exatamente o que é o ambiente de um clube, de um vestiário. Mas nunca foi baseado numa história real também, aquilo lá é uma criação total. Não. História real, quer dizer, um técnico de futebol, depois de basquete, não. tratado pelo time de... Não ia acontecer. Mas eu quero saber, porque isso é um ponto pacífico. A dona queria falir, né? Exatamente. Um ponto pacífico entre nós é que o futebol não é muito bom de cinema, né? Tem lá, eu me lembrei agora daquele filme que o Pelé fez com John Huston. Lembra? Vitória. Agora, o Romagnoli, ele discorda um pouco do Ted Lasso ser ruim no futebol. Por quê? Não, é porque as cenas de campo, É né? disso que a gente está falando. De futebol mesmo. Não é, porque também eu acho assim, o Ted Lasso, como tem uma coisa meio farsesca, né? O próprio comportamento dos jogadores, né? Eu acho que aquelas cenas ali acabam sendo um pouco engraçadas. Então, eu acho que elas funcionam nesse contexto. Mas se você for olhar, como até revi algumas, se você for olhar realmente com a intenção da verossimilhança, né, tentar retratar o que é um jogo de futebol, realmente... Esse é o problema, né? Você consegue uma teoria isso sobre no futebol americano, no basquete, no beisebol. Então, no futebol é impossível, quer dizer... Essa coisa do farsesco, toda série tem esse ambiente digamos, de farsa, né? Mas quando ele vai para o futebol e bota o Manchester City jogando, ele está levando a sério. Ele não está fazendo... É diferente, por exemplo, do Trapalhões e o Rei do Futebol. Claro. O Pelé foi pro gol. E o Didi conseguiu, aquele seu Didi, bateu um escanteio e veio a cabeceira dentro da área e fez o gol. Aí você não, aí é legal. Perfeito. Mas na própria atuação dos jogadores em campo, assim, tem um quê de comédia no comportamento deles, entendeu? Tem uma coisa... Eu tenho uma teoria e talvez assim, um diretor ou alguém que tivesse trabalhado numa grande
produção pudesse dizer se é um delírio meu ou não. O futebol, ele tem uma característica que... Primeiro que o campo é enorme, né? Mas no futebol americano também é. Só que no futebol americano tem uma convergência da ação, né? Todo mundo tem que se bater. Né? Tem essa... né? Tem essa... E assim, tanto assim, para planos fechados de você... Né? O cara tá ali, um empurrando o outro, aquela coisa o cara dentro do capacete ali, respiração... O futebol é uma coisa aberta, né? Então, não fica todo mundo... A bola não está aqui, vai todo mundo em direção à bola. É justamente o contrário. As pessoas mantêm posição e tal. Então, eu acho que essa coreografia... Eu acho que é muito mais difícil. Porque não é uma ação concentrada. Né? Não é uma ação concentrada. As coisas acontecem. E as decisões são muito na hora, no momento, né? São no momento. O futebol tem mais... ação individual do que os coletiva. Outros. Não, na verdade, assim, no total tem ação coletiva, mas digo assim, grandes momentos, tipo o gol do Maradona, que ele arranca com a bola lá o gol contra a Inglaterra, né, que é considerado o maior gol da história, pelo menos da história das Copas. Ele arranca com a bola lá do campo de defesa e vai parar quase dentro do gol, né? Um ator fazer isso de uma forma convincente, é uma coisa um pouco mais complicada. É difícil. Nem o próprio Maradona conseguiu vai fazer de novo. Filmar, repetir aquilo. Ia ficar forçado. É um lampejo de um gênio que você não consegue repetir. É dessa espontaneidade que eu tô falando. Porque se você for filmar, se você tiver, por exemplo, eu já vi algumas vezes acontecer, quer dizer, se você tiver... vou filmar uma pelada, Carandiru, tem lá uma pelada dentro do presídio. Aí você bota lá aqueles figurantes para jogar perfeitamente. Você acredita naquilo. Você acredita naquilo perfeitamente. Mas você acredita naquilo como pelada, porque o nível vai ser mais baixo. Pelada. Exatamente. É aí que eu quero chegar. O nível do ponto de vista esportivo vai ser mais baixo. Henrique, né? Há um patamar. Nosso filósofo. Patamares de diferença. E há mesmo, quer dizer, o esforço isso eu me lembro do meu tempo de... Eu jogava na praia. Não, eu jogo bem. Até que eu vi um jogador profissional, que era o Silva, que jogou no Flamengo, que era meu vizinho de frente, do outro lado da Visconde de Pirajá, dar um chute. Como? Ele fez assim na bola, Primeiro eu não consigo, depois para fazer um décimo do que ele faz, eu faço um esforço brutal e ele fazia com a maior facilidade, porque há patamares, há diferenças. Então, quando você vai filmar, a gente vê isso na publicidade. A publicidade é risível, né? Tem sempre aquele figurante que parece que saiu do Walking Dead, que está andando assim. Aí você bota para contracenar com ele o Marquinhos da seleção brasileira. Não pode, não dá. Não vai rolar. Será que não tem ninguém para dizer, não corta, isso não faz, bota outra coisa. O próprio Vinícius Júnior está no comercial, que quando ele está olhando para o placar e tal, passa. Quando ele pega, e o maior craque que o Brasil tem hoje, ele pega na bola, você está vendo, isso é falso, ele não faz isso toda hora. Não é assim. Aí na hora ele vibra, ok. O futebol é muito espontâneo, é muito a solução que ele dá para aquela intervenção naquele momento. Isso é o futebol. Né? E você reproduzir isso fica difícil. E aí a dramaturgia fica difícil também. A dramaturgia também fica difícil de retratar o ambiente. Por quê? Porque eu acho que o ambiente, aí é um ambiente muito específico de futebol que pouca gente conhece, na verdade. Entendeu? Então aí eu não sei te dizer. Há algumas boas histórias. Quer dizer, no caso a gente estava falando aqui do Fuga para a Vitória, do John Huston, que é primeiro um grande cineasta, que juntou um time, inclusive de grandes jogadores, além do próprio Pelé, que tinha o melhor de todos, mas tinha Ardiles, tinha Bob Charlton, tinha aquele alemão também. Tinha o alemão, tinha Beckenbauer, tinha o Bob Moore, não era o Bob Charlton, era o Bob Moore, que era da seleção inglesa, então, claro, os caras sabiam jogar. O Stallone queria... Aquele filme tem uma história muito interessante, né? Porque ele é produzido logo depois do Rock and Lutador. Que o Stallone... Tinha alguma coisa a ver com o nazismo, não tinha? Tinha, primeiro não é um futebol profissional. A primeira coisa é isso, não é um futebol profissional, ali é um jogo baseado em alguns casos que de fato aconteceram na Segunda Guerra Mundial, entre prisioneiros e um time de prisioneiros e um time de soldados alemães, enfim, oficiais alemães e tal. Então ele não tem uma exigência profissional. Agora, o interessante naquele filme é o seguinte: o Stallone era um grande astro do filme. Ele tinha feito o Rock and Lutador, foi o filme anterior, um cachê altíssimo. Então, aliás, o filme da Warner.
E aí o Stallone conhecia de futebol como eu sei de física nuclear, ou seja, absolutamente nada. E aí, quando ele entendeu que o que o astro principal fazia, ele falou, não, então eu vou fazer. Não vou fazer. Ele teve que ser convencido a ir jogar no gol. Falei, cara, a única coisa que ele podia fazer era pegar a bola com a mão. Porque na hora que ele foi dar o chute, olharam para ele e disseram, não dá para chutar. E no final foi um problema, porque ele queria fazer o gol da vitória. É uma coisa que hoje até seria, né? A gente... Ele podia cobrar uma falta. Pois é, a gente vê goleiros fazendo gol da vitória na cabeça, então podia... Mas na época não tinha isso. Não. Então disseram, não, o goleiro não faz gol da vitória. Foi um problema para isso. Foi um problema sério no set. Agora, você acha que é um filme ruim? Assim, eu não me lembro do filme direito, não. Eu gosto do filme. Não é uma obra-prima, não é o melhor filme de John Huston, mas eu gosto do filme. Por exemplo, não é um filme que eu implique e tal, porque, enfim, é baseado lá, no caso, primeiro, baseado, nem é baseado, é inspirado. Né, em confrontos desse tipo que de fato ocorreram. É engraçado que a gente que é país do futebol, né? Nem a gente consegue, né? A gente teve tentativas recentes, assim. A gente tem o filme do Heleno de Freitas, a gente tem... Lá atrás eu me lembro do Edson Celulari fazendo Asa Branca, que era um filme simpático, mas era... Teve o Garrincha também. Teve o Garrincha. O André Gonçalves. O André Gonçalves, e não aconteceram, né? Assim, eu acho não curioso. Não tem nenhum aí que seja minimamente bom. Eu acho curioso. Eu, por coincidência, eu trabalhei, ouvi, ou quase trabalhei com todos eles. Né? O do Garrincha chega a ser ofensivo. Porque ele carrega várias mentiras, inclusive. Não é baseado na biografia do Rui? Mais ou menos baseado na biografia do Rui, mas ali tem muita mentira, tem muita invenção, tem muita coisa, entendeu? Porque ele por causa da... Aliás, o próprio Heleno tem. Foi uma implicância, sai fora do Heleno. Isso não aconteceu. Te mostraram o filme, o roteiro antes? Não, me mostraram a ideia. Eu, na hora, falo, legal, vamos nessa. Mas nem como liberdade poética essas coisas funcionam. Não, mas assim, então não faz um filme histórico, não chama de Heleno, chama de Joaquim. Pronto, está tudo certo. Agora, você não pode... Aí entra um pouco o meu lado do historiador também. Eu fico absolutamente falando, não, estou fora. O Rodrigo Santoro foi escalado por minha causa. Eu sugeri, falou, só tem um cara que possa fazer isso aqui, até porque fisicamente lembro o Heleno. Super bem escolhido. É um peladeiro. E eu... Tem uma coisa engraçada, ele é um bom cabeceador. Como o Heleno também era um bom cabeceador, para você filmar fica mais fácil, tá certo? E aí levaram o Rodrigo até achando que ele não ia topar e ele topou. E ele tá bem no filme. Agora, o roteiro é completamente uma ficção. E o problema de você fazer isso é porque as pessoas começam a acreditar, até hoje, os caras dizem, o Heleno tinha uma coisa quando ele dá esporro, só que ele não deu esse esporro. Isso não tem nenhum testemunho, não tem nenhuma matéria de jornal, não existe. Não, inclusive põe ele tendo um relacionamento com a mulher de um outro jogador, que absolutamente não aconteceu. Mas por quê? Por causa da dramaturgia. Tá bom, então chama o filme de Joaquim. Bota ele jogando do Botafogo da praia, ou do Fluminense da praia, no Lá Vai Bola, no Radar, clubes tradicionais. Nosso eterno rigor de nosso querido Rodrigo com a história. Sabe por quê? Porque aí, do ponto de vista mercadológico, é o seguinte: você vai fazer um filme sobre Heleno de Freitas. Primeiro, público que você tem que pegar, obrigatoriamente, é o cara que gosta de Heleno de Freitas, gosta de futebol. No caso, eu. Primeiro, você não pode me contrariar, porque se você contrariar, você errou. Ponto. É como você faz um filme sobre livro. Você faz um filme sobre um livro. A quem que você não pode contrariar? O leitor daquele livro que gostou do livro. E que vai... Normalmente contraria, né? O cinema normalmente contraria. Normalmente contraria, mas inclusive o autor. De uns anos para cá, eles têm feito, pelo menos nada. A não ser quando o autor... Eles fazem pesquisas. Trabalha. O que o Jorge Amado fazia. Quando eu vendo, eu não quero nem mais saber, porque senão... O desejo de reparação, né? O Ian McKellen trabalha, né? Eu acho que ele é... Roteirista? Ele é roteirista, eu acho que ele é produtor também. Acho que ele tem uma ele pode ter um aval ali no final. Porque tem umas diferenças em relação ao livro, né? Não são assim significativas, mas tem, né? O que eu acho curioso em termos assim de não só Brasil, porque a gente tem outros desafios para fazer uma produção e tal, mas assim, o cinema americano pega pequenas situações ou séries para transformar em um longo filme. Você faz um filme de 2 horas sobre uma entrevista, sobre uma situação. E a cada campeonato,
eu escuto histórias incríveis, que eu falo, gente, isso num cinema americano rendia. E eles não têm essa paixão pelo futebol, não tem isso. Não tem. E a gente fica muito na biografia de um jogador, Então, assim, eu fico pensando, a campanha da Copa de 94... você tem a história várias... da democracia corintiana. Sabe, você tem várias histórias que renderiam ali e que você não precisa ficar no campo. A democracia, no caso, tem um bom filme, mas é um documentário. É um documentário. Falo de ficção mesmo. Né? E transformar isso para uma ficção. Eu tenho uma recordação boa, que aí não tem nada a ver com dramaturgia, mas porque a gente está falando de futebol no cinema, eu vou falar do Canal 100. Eu adorava. Não, mas amava. aí... Mas é futebol. Ali é futebol mas mesmo. Mas é o mas futebol. estava no cinema. Mas ali era bom demais. Mas ali era outro produto, inclusive. Era o Cine Jornal. Exatamente. Mas quando eu falo isso... Só para terminar o Heleno, eu até acho... O Heleno tem coisas ótimas. A fotografia preto e branca, eu gosto muito. É bonita a fotografia. Ele tem coisas ótimas. Ele só distorceu completamente a história. Agora... E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: as transmissões de futebol estão muito melhores, né? Você tem tanto uma visão mais geral da partida, né? E dependendo um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, são zilhões de câmeras, é drone, então você tem uma quantidade de tomadas e de cenas, né? E a repetição, e o detalhe da falta, o gol, que aí você vê o movimento dos jogadores no detalhe, e com uma alta qualidade de imagem hoje em dia, coisa que antigamente não tinha. Então eu suponho que vai ficar cada vez mais difícil para você filmar futebol, porque você pula desse campo gigantesco, com todos aqueles bailarinos ali, cada um com uma função ali, né? São 22 e tal, fora técnico, fora torcida e tal, com determinados planos fechados do cara subindo para a cabeceada, da disputa de bola, da falta, né? Um esporte como basquete, por exemplo, é menor, né? O espaço é menor, acho que tem. E também tem uns esportes que o Kenna falou do inesperado, que eles são um pouquinho... Basquete tem muito de inesperado, porque todo esporte tem, na verdade. Antes que a gente entre nos outros esportes, peraí. Nosso querido Fios está ali, e eu estou curioso para saber o esporte preferido do pequeno Fios, se continua sendo até hoje do grande Fios, e se ele acha que o esporte preferido dele foi bem retratado no cinema. Fios é tricolor, que eu sei. Qual é esse esporte que é o seu preferido? Futebol. Então... Futebol, definitivamente não tem nenhum grande filme de futebol. Não tem mesmo, assim, né? Tem muitos filmes de outros esportes incríveis. O que eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram, no sentido da dificuldade de captura, né, da ação. Mas também o seguinte, né? Todos os outros filmes todos os outros, eu digo, mas a grande maioria dos outros filmes que existe o drama, né, o esporte ali, ele está ilustrando o drama, né? Então, e o futebol, o que não falta é drama, né? Assim, seja de jogador, seja da família, seja de jogadores, seja de uma jornada de um time, e se a gente considerar o futebol enquanto esporte que representou e representa em termos de dinheiro, em termos de volume, em termos de consumo, deveria ter muito mais produções elaborando os dramas, seja lá quais eles especialmente forem. No Brasil, né? Não, mas nem na Inglaterra. O cinema inglês também não faz. O cinema inglês também não faz. Eu ainda ia falar que é porque os Estados Unidos não ligam muito. Nem está aí. Inglaterra também. O americano não entende. Nem o cinema italiano, que a Itália... E nem na Argentina tem O Segredo dos Seus Olhos. Que tem aquela sequência. Mas o americano não consegue entender e apreciar o futebol. Que é bom, mas não é sobre futebol o filme. Que é, aliás, O Segredo dos Seus Olhos, essa sequência de futebol é uma demonstração de amor pelo futebol, de conhecimento pelo futebol. Eu adoro. Explica para o público qual é a sequência. Que ele deduz, né, um assassinato colhendo pistas e lembrando de um jogo do Racing, né, que é um dos grandes clubes de Buenos Aires, né, num determinado jogo, né, decisivo do campeonato,
E aí ele recria aquilo em computação gráfica, você está vendo que é computação gráfica, ele não tenta recriar aquela jogada. Descobre o passado. E aí ele vai e descobre tudo. Né? E aquilo, inclusive, é uma demonstração. Aquilo tem uma... Enfim, a gente pode ficar aqui falando de muitas coisas. É muito eu, particularmente, você falou uma expressão aqui que eu discordo. Eu não acho que o Brasil seja um país de futebol, porque o brasileiro não ama o futebol, como, por exemplo, o argentino ou o europeu, especialmente o inglês. Então, o brasileiro gosta de ganhar, gosta do seu clube ganha. Isso é que importa. E não é leal à seleção. Essa questão já foi. Essa questão da seleção, acho que tem outras questões. Porque a seleção é que deixou de ser leal ao torcedor. As pessoas largaram isso. Acho que tem outras questões aí envolvidas e, enfim, mais complicado ainda. Mas um dos filmes, aliás, um dos poucos filmes de futebol que eu gosto muito, é um filme alemão de 2003 chamado Milagre de Berna, né? Que inclusive foi um filme de grande sucesso popular na Alemanha. Foi um filme lançado lá em 2004, se eu não me engano, um pouco antes da Copa da Alemanha, que foi em 2006. Um filme que se passa em 1954, quando a Alemanha ganhou a sua primeira Copa, que é um momento fundamental na formação da cidadania da nova Alemanha, especialmente da que a gente conhecia como Alemanha Ocidental. E que tem uma relação, inclusive, com essa coisa do futebol como formador de cidadania. Né? Aí você usa isso para o Brasil e acha que isso é uma coisa de país de terceiro mundo. Né? A Alemanha, que é um país do primeiro mundo, viveu uma situação em que o futebol foi fundamental, né? Para que o povo alemão voltasse a gostar da Alemanha. Aquela Copa de 54. É uma história de um pai que chega depois ele é prisioneiro de guerra dos soviéticos, passou 11 anos preso na Alemanha, chega exatamente em 1954 na cidade, reencontra a família e tem um filho que ele não conhecia, tá? Que tem exatamente 11 anos. Tá? Aliás, 12. Ele foi preso e depois está chegando em 54, a guerra acabou em 45. Exatamente, tem a mesma idade. E o menino, a identificação do menino é com um jogador de futebol. Que acaba sendo, daquela cidade, que é uma cidade operária, não lembro exatamente qual, e o menino adora aquele jogador, que é um jogador reserva na seleção da Alemanha. E o sonho do menino, e começa a Copa do Mundo, a seleção da Alemanha é muito desacreditada, a Hungria era a grande seleção. Mas você tem boas sequências de futebol assim, enfim? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá porque é muito interessante isso também. Tem. E é um caso raríssimo. E o sonho do menino é assistir o final da Copa do Mundo em Berna, né? Onde eles acabam indo. Então o pai, até para se aproximar do filho e tal, acaba levando o menino à Suíça, né? Para assistir a final Alemanha e Hungria. E aí tem cenas do jogo final que eles filmaram, mas eles fizeram o seguinte: eles pegaram o filme oficial da FIFA e filmaram igual, posicionaram a câmera no mesmo lugar, exatamente igual. Tem muito pouco de futebol, mas tem. E até passa, porque eles fizeram exatamente igual. E aí eu fiquei sempre muito curioso desse filme, né? Porque eu trabalhava na Sony, eu fui perguntar lá aos alemães como é que tinham sido e tal. Aí um deles foi uma segunda convenção, do primeiro ele não sabia nada. Aí na segunda ele falou: não, eu consegui informações, eu falei com o produtor e tal. Eu digo que aquele jogo eles demoraram dias para tirar. E exatamente igual, mas sim, exatamente igual. E por acaso o filme é um filme que tem muito plano fechado. Ele vai no plano fechado do gol e tal, e eles filmaram exatamente igual. Talvez seja. E esse filme é um filme assim, todo ele sobre futebol, o espírito do futebol, como o futebol é importante na formação da cidadania de um país, foi importante na formação. No Brasil também, a gente sabe disso. Não, sem dúvida. Talvez o plano fechado seja uma receita, né? Agora, e pouco futebol, né? Porque na verdade não tem muito futebol. Pouco. Eu acho, é um drama. Eu fico pensando assim, como o nosso Estúdio Paul tem milhões de seguidores, né, e de acessos e tal, tenho medo disso replicar, assim, não sabemos fazer filme de futebol, e alguém faça um filme de futebol. Então, vai aqui um apelo: não façam um filme sobre superação. Por favor, vai ficar horrível. Da pessoa se superando, a pessoa que vem lá de pobre, aí vai... Não, eu não quero ver isso. Acho que ninguém quer ver isso, ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus. Eu queria mudar para não ficar um programa de futebol, senão virou uma mesa redonda, porque a gente tem vários exemplos de
Boxe, Ia falar bem filmadíssimo no Boxe, cinema. Eu vou citar alguns da minha memória afetiva. Raging Bull, né, o Touro Indomável com Robert De Niro. Maravilhoso. A gente tem... Rock, o Lutador. Rock, um lutador, todos os Rock, um lutador. A gente tem até o Elvis fez filme de boxe uma vez. Então, a gente tem muito filme... Já que você gosta de filme piegas, tem o Campeão também. O Campeão. É Campeão. Essa matéria de Pegou filme piada. pesado. Eu tenho que falar que eu chorei. A cara que eu chorei. Todo mundo Por chorou. favor, Aquele filme a menininho. cara do Romagnoli. Olha, a cara do Romagnoli é imperdível. Imperdível, Pessoal da edição, capricha Eu nisso, chorei por favor. porque eu me acabei. Todo mundo chorou nesse filme. Eu vou contar uma Filme do história. Zé Firelli, com John Voight morto e o menino E o pequeno menininho. ali vendo. Deixa eu te contar uma história. Eu tava em Menininho Los Angeles. lourinho, fofinho. Quando eu tava morando em Los Angeles, meu pai conseguiu se perder numa reta pra Malibu. Meu pai ouvindo isso vai matar. E aí a gente teve que parar. Em Los Angeles ninguém anda na rua, tinha que pedir direção. Aí tinha um cara correndo, parou e veio se oferecer pra ajudar a gente. Aí a gente abriu a janela, era John Voight. Oi, E aí eu fiquei parada assim. que isso? meu pai? Você tinha quantos Aí- anos? Não, 20 e tantos. Mas aí, ok, thank you, saiu. Aí meu pai saiu meio atônito e disse, minha filha, era o campeão? Era o John Voight, era o campeão. Porque era a época do campeão. filme, né? O campeão ajudou a gente a chegar Não, eu vou lá. lembrar de um outro também que é do Clint, Menina de Ouro, que ganhou o Oscar. Esse maravilhoso. filme é Bem lembrado. Maravilhoso. Muito bem lembrado. Esse filme é maravilhoso. Esse não é piegas. É super Eu acho um pouco piega. Eu não gosto muito do filme, não. Pega. Mas assim, mas é um bom exemplo, que é Clint, igual ao né? Campeão. Mas sabe o que Não. acontece? É porque esporte... Acho que ela sofre um pouco demais da conta, sabe assim? É porque esporte, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Na verdade, não é exatamente sobre o esporte, é sobre o drama humano. Claro. E, assim, isso. mas esporte tem muito essa história essa palavra realmente já gastou, né? De superação, né? É. Mas é porque tem muita história, assim. É muito isso, né? E o boxe sempre tem Desde essa o- história de superação também. Mas, né? cara, Mas, todos por os exemplo, Mas é a Tony- história do esporte. o Tony Indomável não é uma história de superação. A história por do exemplo. Messi é uma história de superação. Também. O Messi é Fizeram um filme, cara né? que ia terminar a carreira sem conseguir ganhar a Copa do Mundo, né? Tinha aquele asterisco lá que faltava. O cara ganhou a Copa do Mundo. Então, Uhum. assim, essa história né, é incrível, assim. É que assim, eu tô claro que eu tô provocando, não tem nada contra que façam bem contado, desde que seja bem contado. É que virou um clichê, quase todas as histórias do audiovisual brasileiro são uma história de superação. Isso tá incomodando um pouquinho, entendeu? Mas superação no sentido mais mediano. Mas é né? porque isso está na nossa cultura de um jeito... Muito. E aí Não só pro esporte, pra tudo. só tem graça se for assim, sabe? Se você contar uma história assim. Então acho que perde o cinema com esse negócio. Mas voltando ao boxe, gente, eu que não entendo nada de esporte, posso falar assim, eu acho que é mais bem filmável porque o boxe é um balé, né? É mais fácil de coreografar. Como Mas balé não é bem São dois, filmado. né? São dois ali e o espaço é menor, né? Você tem 1000 formas de Agora, filmar. mesmo assim, você vê coisas que quem acompanha boxe, quem assim, segue o boxe, acha também que tem coisas que são exageradas, né? Naquelas lutas que não sei. espirra sangue, né? O Rock, o lutador, Espirra muito. beça. tem uma palavra não é sensacionalismo. bem assim, mas enfim. E né? tem uma longa tradição de Hollywood de filmar luta, né? Eu ia falar Filma muito agora bem, né? do Eles Snatch são Box e absolutamente Diamantes. craques nisso, né? O Snatch Box e Diamantes, o Pulp Fiction, É. vários filmes têm pelo menos uma cena de Não, lutas eles são boxe. bons. Aliás, quer dizer, um bom filme de ação americano, eles se socam no final. Não Se importa a socam. época, não importa a tecnologia, não Sai importa. no muque. No final, as armas, o nível das É o armas, muque, no é o final eles se muque. socam. É perseguição de carro e socação. Por isso que os filmes de corrida também são bem filmados. Também. Também. Tá vendo vamos agora, vamos né? lembrar aqui Rush, que é um bom Rush é filme. muito legal. Rush é um bom filme sobre Ferrari contra McLaren. Ele vai É ter Niki Ferrari Lauda. agora, E né? Nick Lauda e o James James Hunt. Hunt. James Hunt. Isso. E vai ter o filme do Ferrari agora que tá lá em Veneza. Né? Sim. Sim. Que tem a participação do Gabriel Leone, brasileiro, no filme. Que é um filme dirigido por Ridley Scott? Não. Não? É? Não, acho que não. Quem é? Dá uma olhadinha, por Ferrari. favor. Pode ser até produção dele, mas acho que não é direção dele. A gente tem um filme... Eu acho que o Gabriel Leone está fazendo cena. Tá fazendo... Não, mas ele tá fazendo Ferrari também.
Ele falou no Bial que ele estava fazendo... Michael Mann. Michael Mann. Isso. Opa! The Man. The Man. Então, ele contou no Bial sobre o encontro dele com o Michael Mann. Ele faz lá um personagem, um piloto lá no meio. Gabriel Leone iniciando sua carreira internacional. É também. o Aidan Driver que faz que é o Enzo Ferrari. Então, que é um ótimo ator brasileiro. Adoro o Aidan. Aliás. O Driver, não, o Enzo. Tá, o Gabriel Leone tá aqui, ele tá no elenco. Então, o que eu estava falando também, a gente tem um filme no Brasil, o menino Zé Loreto fez o Éder Joffre. Não, esquece. Ele fez o lutador de MMA, o Aldo. O Aldo. Tá. Mas legal. Tem o filme. Tem um filme. Me lembro quem fez agora. Quem era O Éder foi o... Não, que fez Casuso. Qual é o nome dele? Daniel Oliveira. Isso. Ele faz Daniel o Oliveira. Maravilhoso, Daniel Oliveira. E o filme é direito. Filme direito. Legal. É um bom filme. Exatamente. O do Aldo também, eu acho muito legal. Eu gosto muito. Do Aldo, Então... Do Afonso? Mas eu acho que a gente fica muito na biografia, né, também. Né? Você são não filmes pega essa biográficos, situação. Você vai pegar um indivíduo e vai contar aquela história. Eu acho que a gente fica meio que... Não é bem isso que a gente está só falando, né? Falar de outra do Afonso Poiat. O Invictus, por exemplo, né? Que tem o rugby ali, mas é um filme sobre outra coisa. Sobre que tem a ver com o mesmo tema do Lago de Berna, né? Que é a reconstrução do país, a união do país ali. Um dos grandes gênios da nossa raça, né? Um dos grandes homens que o mundo teve, que é o Nelson Mandela, e a sacada que ele teve exatamente de ver que o rugby poderia servir. Porque o rugby era o esporte dos brancos. Aquela sociedade, né? Para unir a sociedade. Era o esporte dos brancos, mas que os negros gostavam, mas não podiam praticar, ou mal praticavam, porque mal faziam qualquer coisa naquele momento, né? Aquele apartheid, mas ele teve essa sacada genial, baseado num livro, que ele é baseado num fato histórico, de fato aconteceu. Eu lembro dessa Copa do Mundo, que teve alguma repercussão, não passou na época, a gente não tinha essas imagens, mas eu me lembro de jornais falando disso, falando inclusive da postura dele de usar o rugby como para unir a sociedade. Eu sou de uma conquista que a África do Sul até então, aliás, a África do Sul estava até fora de qualquer esporte, inclusive o rugby, naquele momento. Vocês têm um filme favorito de esporte? Eu tenho. O meu é Milagre de Berna. Carruagens de Fogo. É o meu. É o meu também. Carruagem de Fogo. Eu gosto também. Eu estava pensando nele agora. Eu gosto de Carruagem de Fogo. Eu gosto de Touro Indomável, mas eu gosto de um filme Eu gosto muito de Touro Indomável. Eu gosto de um filme lá antigo que não é nem muito acolhido pela crítica. Lá atrás, que é Campo dos Sonhos. Eu lancei esse filme. Com Kevin Costner. Construa aqueles tão bonito, tão terno, né? Não é? Eu lancei esse filme. E é sobre beisebol, né? Beisebol. E é lindo. É lindo aquele filme. Vamos ao beisebol. Temos alguma memória afetiva? Temos muita coisa de beisebol. Não tem. O primeiro problema com o beisebol é entender as regras. Eu não entendo também. Acho dificílimo. É um pouco o mesmo problema que eles têm para entender o futebol. Eu tive vários diálogos com alguns americanos que só fixaram o beisebol. Ele tentando me explicar o beisebol e eu tentando. Até porque nos Estados Unidos é esporte de mulher, né? O futebol. Claro que tem homens jogando, mas eles acham que é pouco violento para homem. É coisa de mulher. Eles não conseguem entender muito a graça, e realmente isso é uma da... Ted Lasso ficou batendo muito nessa. E é realmente o ponto. Eles não conseguem entender como um jogo pode ser sensacional sem vitória. Sim. É ser 0-0. Ser 0-0 e isso ser bom. Isso. Ou o seu time ganhar muito e perder e isso ser bom. E você ter a mesma paixão pelo esporte. Eles tinham que praticar mais frescobol, porque o frescobol ninguém ganha. Ninguém ganha ótimo. Nunca. Né? O que eu escutei é exatamente isso. Assim, você tem muito pouco ponto. Ele é muito pouco dinâmico. É diferente dos demais, né? Então, o basquete, nossa. Você tem 2 horas ali de jogo que pode ser 0-0 ou 1-0 e é pouco ponto. Eu acho que o beisebol tem a mesma coisa, é muito chato, demora demais. Eu me lembro desses diálogos, eram coisas muito engraçadas, porque ele ficava falando isso. Futebol, eu falava mais ou menos a mesma coisa do beisebol.
Olha, meu pai matou pra mim uma vez, quando eu tava morando, de novo, quando eu tava morando nos Estados Unidos, de novo meu pai, mas essa é essa história. Seu pai é sempre ele. A gente precisa convidar o pai dela. Precisa ver. Exatamente. Ele era final mundial e tava com o Mets e os Yankees, então Nova York fervilhando, porque imagina os dois times. E eu comecei, obviamente, você não vivia outra coisa que não fosse beisebol, então eu passei até a gostar de beisebol. E aí liguei, tava conversando com meu pai falou, não, você é proibida disso. Eu falei, como assim? Minha filha, como pode ser bom? A melhor coisa que acontece no jogo é isolar a bola pra ninguém fazer nada. É verdade. Isso não pode ser bom. Então, assim, Sim, quando ele fala isso, é exatamente... Aí eu só voltando, se você não tem essa paixão, que é o futebol, que eu vejo, que a gente convive, ou eu assisto e convivo, com a família envolvida todas as semanas... Até porque seu irmão é narrador de futebol. Então, assim, essa coisa que você vê da paixão, da estratégia, de ver... Bom, tem amigos que assistiram o jogo de 7-1 30 vezes para ver a estratégia da Alemanha, que eu sei que existiu porque eu me recusei a ver esse jogo quando desliguei a televisão. Masoquismo, né? Mas assim, é porque você aprecia. Então, ou você aprecia o esporte nesse ponto para saber contar uma história, que é o que eles têm com o beisebol, a gente nunca vai conseguir, porque a gente vai rir. E é isso, acho que é por aí um pouco, não sei. Eu acho que sim. Não, eu acho que tem o esporte, assim, a questão da superação do Milton, mas o esporte ele é o arquétipo do herói, né? Ele é o clássico, o nosso personagem que vai perder algumas centenas de vezes e será campeão no final depois de muito treinamento e sempre um treinador, um guru que vai ajudar ele, etc e tal. Pô, eu acabei de ver o Gran Turismo no cinema. É o clássico arquétipo do herói, né? Ele é descoberto, aquele negócio todo. Qual é o esporte do Gran Turismo? Automobilismo. Mas, enfim, é a construção do herói, né? Assim, no final ele ganha, enfim... Cortou o final do filme. Ele ganha. Acabou com o filme, não vejo. Ele não ganha. Ele não fica em primeiro. Ele morre. Mas é um prato cheio para a dramaturgia, né? O arquétipo do herói no esporte. Com certeza. Que é a superação. Sem dúvida. Mas eu acho que assim, eu falo pela dança clássica. Balé acho que teve, depois de Sapatinhos Vermelhos, olha o tempo. Negro. Não é bom. Ele é bom em outros aspectos, não da dança. E o momento de decisão foi bem filmado para mostrar o que é o balé. Muito bem. Você não gosta Fora isso, não tem. É a bailarina sofrendo, ela é competitiva, eu não sei o quê. Então, assim, você não tem isso, não consegue nem mostrar a dança bem gravada, nem a história bem gravada. Tem um filme francês que é muito legal sobre dança, chamado O Próximo Passo. Você falou desse clássico e Peraí, moderno. vamos fazer um programa sobre isso, porque isso não é esporte, mas o que eu tô voltando é a mesma dificuldade que tem de você gravar uma cena. Eu acho inacreditável que você, com uma arte, vou botar o esporte, o balé que tem, sei lá, 300 anos, que é uma coisa num palco, que é sempre a mesma coreografia, que você pode pensar em todos os ângulos para fazer e você não consegue fazer. Então, assim, de novo, volta para a história de você saber, tem que ter alguém muito especial no roteiro para poder contar, para ter essa visão. E por acaso não deve ter tido. E você vê, até quando não é cinema, exatamente cinema, dramaturgia, né? Para o futebol é complicado o documentário, né? Eu vejo boxe assim, quando você vê When We Are Kings, sobre Muhammad Ali, é uma obra-prima aquilo ali. Mas só que tem mais 3 sobre ele. E é baseado num livro que é uma obra-prima. Uma obra-prima. Então, assim... Mas eu fico pensando assim, aí nesse caso do Ali, do Muhammad Ali, o filme com desenho, eu acho, não é bom, né? Não aconteceu muita coisa. Dele foi Ali. Outro. O do Denzel é o outro, é o Não, é o Will Smith. Will Smith. É o Will Smith. É porque ele fez o The Boxer, o Denzel, é o outro. Não, é o Will Smith. Will Smith. Não é uma grande coisa, né? É um filme que passa batido. E, assim, e puxando o assunto do Will Smith, vamos falar do tênis,
que foi o filme que ele ganhou, o filme da bufetada, né? Da época da bufetada com as duas filhas. De tênis. Selena e Williams. Selena e Venus Williams. Ele ganhou o Oscar, né? Oscar de melhor. Eu acho um filme mixotérrimo, mas acho que eu sou suspeitíssimo. O que vocês acham? O filme do tênis filmado e do filme. Eu gostei de Wimbledon. Eu achei meio clichêzão. Eu gosto do filme da Billie Jean King. Match Point é maravilhoso, do Diabo. Inclusive tem essa coisa do Match Point ele filma muito bem, da casa bolinha. Match Point tem um roteiro e cai assim. Pra mim é um dos melhores roteiros. É maravilhoso. Mas você estava falando alguma coisa? É o filme daquela tenista Billie Jean King, que é o desafio da Billie É muito bom também, é baseado no caso real. Muito bom. Sim. É muito bom também. Enfim. Vamos falar de basquete? Tem. Acho que não tem muito, né? Tem uma série maravilhosa na HBO, né? Mas é Lakers. Não, ficção Lakers. Eu não vi. Uma série que é também totalmente que é a história da construção do time super campeão. Se a gente levar em conta que o problema do futebol é que é disperso e a ação concentrada do futebol americano, o basquete é concentrado, a quadra é pequena. Mas a quadra é menor, exatamente. Né? Mas eu não lembro de grandes filmes de basquete também. E vôlei muito menos. Não, vôlei não. Vôlei tem Top Gun. Top Gun. Temos Tom Cruise. Vôlei que é muito Top Gun. Você fez de propósito, confiança. Pode fazer, não tem problema. Aqui sempre tem que falar de Tom Cruise um dia, porque ela é louca. O filme de basquete legal é Space Jam. É ótimo. É bom. Space Jam é legal. Space Jam é legal. É legal, sim. É divertido. Agora, a gente está falando do herói, da jornada do herói. Aquele Eutônia seria uma anti-heroína. É um filme sensacional. É muito bem. Muito bom. Que é a Barbie, né? E a Margot Robbie, maravilhosa. Ele já mostrava que veio. Mas aquela história ali é um treco inacreditável. Nossa, né? Que história, gente. História de... o esporte é patins no gelo, né? Castelos de gelo. Não, é um grande filme. Assim, eu acho até que tem um estilo do Adam McKay, né? Daquela edição, aquela coisa, tudo é um jeito, é uma escola de gênero meio Adam McKay, que é do Não Olhe Pra Cima, né? Mas a sequência dela no gelo é exatamente como você falou do filme da FIFA. Eles foram ângulo a ângulo para fazer para ela fazer a patinação do Aitonia. Você coloca e depois eles colocam do lado. É muito bem filmado. Exatamente. É muito minucioso. É aquele que ela fica séria. Castelo de Gelo é esse é clássico. E ela tá sempre explodindo, né? Em tudo que é personagem. Ela é muita vida ali dentro, né? Ela é sensacional. E aquele personagem do marido, né? É o Sebastian Stan, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Tem filme de luta também. Lembra do Steve Carell? Quase ganhou o Oscar naquele filme estranho. Foxcatcher também. Foxcatcher é um excelente filme. É um bom filme, né? É um filme mórbido, de novo, né? biografia. É o que a gente... O esporte, você volta muito pra biografia, né? Mas é um filme mórbido. O drama humano, como o Romão ele falou, né? É o drama humano. Mas ele é um vilãozão, assim, porque ele abusava ali do poder dele para um assédio sexual em cima dos lutadores, né? Enfim. Também. Enfim, Fios, manda aí como é que são os filmes de esporte no mercado. Adoro! É só, Fios. Isso é porque eu te amo. Isso é porque eu te amo. Bom, eu acho que é tudo isso aí que a gente está falando. Agora, as Olimpíadas estão chegando, né, ano que vem. Normalmente é época de se falar muito de esportes variados, alguns esportes que a gente só descobre nas Olimpíadas novamente, né? Então, eu acho que existe um lugar oportuno para desenvolvimento de arcos e personagens para aproveitar esse momento esportivo. Eu trabalhei com a Olimpíada, né, assim, na Fox, e uma coisa que me instigava muito, por exemplo, a Olimpíada normalmente é no meio do ano, né?
enfim, as emissoras, etc., compram esse direito há 2 anos antes, às vezes 3 anos antes do próprio evento. E eu pensando o quanto existia espaço e existe espaço para o desenvolvimento de histórias de todos esses personagens de vários esportes, desde o início do ano, para a criação desses arcos, contar essas histórias, contar essas jornadas, né, de canoagem, enfim, de natação da Ana Marcela, vários heróis que aparecem nas Olimpíadas e que não são construídas antes, né, não são desenvolvidos antes. Assim, a gente perde uma oportunidade, que seja em websérie, que seja em formatos diferenciados, no desenvolvimento dessas histórias, na jornada desses atletas, até a chegada das Olimpíadas como um arco narrativo mesmo. Né? Não existe, não tem... enfim, a Sport TV até tem um programa, você vai a Paris e tal, que conta, existe Olimpíadas todo dia, mas transformar isso num arco épico, transformar isso fora do jornalismo, né? Transformar isso num lugar onde a gente possa contar essa história desses heróis, eu acho que é um lugar de oportunidade, sabe? É um lugar de oportunidade de desenvolvimento de histórias, tanto histórias reais ou histórias que a gente pode desenvolver em cima em termos de ficção. O Sport TV fez isso com o vôlei feminino, né? Fez uma série sem bloqueio, né? Se não me engano, que a equipe acompanhou, né? documental, que acompanhou toda a preparação tal para o Mundial e para a Liga das Nações, né? Boa. Aliás, falando em Jogos Olímpicos, em Olimpíadas, eu estou aqui me lembrando de Jamaica abaixo de zero, né? Baseado num caso que de fato aconteceu, é uma comédia bem feita. Boa. Eu não lembro do título original. Eu dei o título em português, eu esqueço o original. Era Below Zero, acho que era Jamaica Below Zero. Eu gostei muito do que o Fios falou ali. Eu não falei que eu não entendo nada, gente. Estou olhando para a câmera aqui. Eu não devia. Eu vou refazer meu comentário. Faça um filme sobre superação. Que esporte é isso? Eu não sabia. Então... Eu vou falar só uma curiosidade aqui. Vocês sabem que boxe... Cool Runnings. Quatro filmes sobre boxe ganharam Oscar. Dos esportes, assim, o que tem mais... Tem o com o Paul Newman, não tem? Que ganhou. Punhos de Campeão. Foi. Gente, eles já conseguiram fazer filme até de sinuca. Rock o Lutador. Com continuação. Rock o Lutador. A Menina de Ouro. Menina de Ouro, terceiro. Touro Indomável. Touro Indomável, quarto. E O Vencedor. Quinto. Peraí, não teve Daniel Day-Lewis também, de boxer? Que chegou a fazer ele. Mas ele ganhou Oscar? Não lembro. Talvez seja o vencedor. Não, teve o Russell Crowe. O Russell Crowe fez. Christian Bale. O Cinderella Man. Russell Crowe. Que também não ganhou nada, que não fez nem sucesso, eu acho. Né? Mas era um aí é Ridley Scott, eu acho. Não? Eu acho que é. É uma dupla, né? E podia deixar tudo para ser bom. Aquelas horas que Ridley Scott desliza na maionese, assim, mesmo sendo Sir Ridley Scott. Ele não desliza nunca, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Não admito que fale dele. Eu vou ter reação. Eu vou ter reação. Casagutti é maravilhoso, tá bom. Tá tudo bem. É verdade. Mas Cinderella Man é Ron Howard. Ele tem espaço para fazer um errinho. Mas é difícil cineasta que não tem filme ruim. Um pouco até porque é um cara que teve Thelma e Louise, Blade Runner e Gladiador. Eu não defendo a lenda. Pode errar o resto da vida. Pode errar o resto todo, né? Eu não defendo a lenda. Eu não gosto de Gladiador. Eu amo Gladiador. Eu não defendo a lenda. Não, então, eu também não gosto da lenda. Não gosto. Eu só conheço... pera, a lenda eu lembro. Eu lembrei de Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão... Sandy Júnior é Aquarius. Aquária. Bom. Que aliás já também é uma história... Também é uma história surreal. É assim, não pode ver o filme, né? Não pode ler o roteiro, é segredo. Eu tô fora, então não pode ver. Será que vão fazer um filme? Aí o grande segredo é que eles eram irmãos.
Os personagens. Esse não tem nenhuma novela, né? Não, é uma coisa inacreditável. É pior que Cinderela Baiana? Esse eu adoro. Esse é meu filme preferido do cinema brasileiro. Né? Agora, o que eu... Cinderela Baiana é um caso. E tem um texto no final que é uma obra-prima, né? Lindo. Ela tira a enxada da mão da menina. Não vão trabalhar. E tem aquele plano que tem aquela fitinha isolando o set, parecia. Vai ter que cometer um crime mesmo. É tudo improvisado. Voa, passarinho. Vai buscar a sua vida. A gente já passou para Carla Pérez, do esporte para Carla Pérez. Eu tô chorando. Ué, mas o Tchan tinha a dança da cordinha, não deixa de ser esporte. Né? Você tem que ficar passando por baixo ali. Nossa, tinha que ter um preparo físico ali, né? Incrível. E ela estava com um problema de joelho sério, que ela veio até depois, mais sério. Naquele momento ela já estava lá no segundo e não conseguia fazer isso. Passar por debaixo da cordinha? Passar? Eu não sabia disso, não. Problema de joelho, um problema sério. Temos aí uma história de superação. Temos uma história de superação. Fazer o filme do filme não pode dar certo. A gente faz um esporte, a dança da cordinha, a superação do joelho, de carregar a bunda também, que pesa a beça. Né? Desculpe, gente, me cancelem. Vamos voltar. Eu estava pensando assim, será que alguém vai fazer o filme do Pelé? Dramaturgia, assim? Não, peraí, mas já tem. Tem um antigo, né? Pelé. Existe um que aliás, essa coisa midiática, né? Impressionante. O Pelé teve uma biografia e teve um filme com 21 anos. Com 21 ele estava vivíssimo, em preto e branco, me lembro lá, Três Corações. Lima Duarte. Lima Duarte, tudo. Eu tô falando agora que ele morreu, né? Um filme com uma biografia. Acho muito difícil fazer. É difícil, né? Esse último que teve aí. Mas é o ouro que a gente tem, né? Pelé. Teve um último aí que era dele jovem, quando ele começou. Que é um filme obrigatório para quem quer saber como não fazer nada parecido com aquilo. Então é um horror, uma das piores coisas que eu já vi na vida, que é esse último filme do Pelé, que levou anos também para ser feito. Mas é um que também, de novo, inventam várias situações, criam várias situações, não tem nada daquilo. O Pelé Eterno? Não, Pelé Eterno é um documentário, aliás, ótimo. Mas se chama Pelé, foi lançado agora. Mas não é dramaturgia. Então tá, então retirem o que eu disse. Eu sou mesmo uma negação mediando esse programa de hoje. Mas você falou que a gente fazer um filme do Pelé agora que ele morreu. O próprio Senna, eu tenho notícias de que eles resolveram esse... Eles estão gravando, né? Pois mas eu tenho notícia que eles resolveram os seríssimos problemas de roteiro que eles primeiro, porque esse filme tem uns 15 anos, talvez, de sendo trabalhado, né, de gestação. E eu me lembro de ler um roteiro, eu cheguei a dizer, escuta, não dá para fazer um filme que você dá um Google. Você faz um filme sobre Ayrton Senna da Silva, um dos grandes esportistas e heróis brasileiros. Aí você dá um Google e vê que tudo que você colocou no filme é falso. Desculpa, meu amigo, não faz o filme. Não, sabe como é, a família, tá bom. É obrigado a fazer um filme? Onde está escrito que é obrigado a fazer? Não é obrigado. Que dava um bom filme, a rivalidade dele com Proust. Hein? A rivalidade dele com Proust. Não, mas tudo isso estava assim, era uma coisa assim... Enfim, era É sobre isso? Não, isso daria um bom filme. Um filme sobre a vida. A rivalidade deles era perfeita. Começava ele de kart e terminava na morte dele. Aquilo ali, e a maioria das coisas que estavam no filme sobre a vida, do roteiro do filme, da vida do Ayrton, eram falsas. Você dava um Google. Eu tive isso, assim, imagina, uma reunião e eu com o computador, assim, com você. Por exemplo, isso aqui, o Grande Prêmio da Inglaterra de 1993. Quer ver como é que foi? Olha aqui, foi assim, o roteiro está dizendo que é assado. Essas coisas não. Relacionamentos de Ayrton Senna. Tá? Aí aparecia no Google. Isso antes do Google ser essa facilidade, não era dessa facilidade, eu não sei se era Google. Mas era uma pesquisa na internet e que você via era tudo falso. Me parece que eles resolveram isso agora. Finalmente agora, esse que está aí. Porque aquele documentário é muito legal. O documentário é bom. É muito bom. O documentário é bom. Mas eu acho isso. Você não consegue, você individualiza e você pega, faz a biografia. Então vira uma cinebiografia, não é nem um filme sobre esporte. Mas eu acho que é um vício, é um vício nosso. Você fazer um filme sobre a seleção de 70 e a ditadura é uma outra coisa.
Né? Você pegar a conquista de 70 e discutir a ditadura, só para É. ficar aqui no exemplo. Porque aí você está falando de outras coisas, mas realmente assim, é um vício. Já é controverso. É um vício né? Quer dizer, nosso, nacional, Já é brasileiro. Não, é um mundial. vício mundial. É mundial. mundial. Todos os filmes são levemente inspirados e os fatos foram mudados para efeitos dramáticos. Não, mas você tem filmes de esporte que a gente citou vários aqui, que tratam de outros temas. Não estou falando de esporte especificamente. Todas as biografias, em geral, filmes baseados em fatos reais, tem essa justificativa logo de O que eu trás. quis dizer é o seguinte, é olhar para o esporte de uma outra maneira. Ao invés de contar a vida do Pelé, de repente pega um determinado episódio. Isso, um recorte. é um recorte. Conta essa história. Não, mas aí Seria bom. E aí você trata de um outro... do Senna e do Alan Proust. Não, aí conta essa história. Não, mas aí já a vai chegada um pouco do Pelé pra no New York biografia. Cosmos, entendeu? Entendeu? Que aí você pega e aí você tem a chance de falar de outras coisas que não é só a história de superação, entendeu? É verdade. É você ter um menino que está projetando, que quer acompanhar e que você, não é ele que está jogando, entendeu? Como é que é o nome do filme que então fala é isso. do Maradona, o filme italiano que... que sim. passa em Nápoles, que é bom. Isso. É um bom filme maravilhoso. É um bom filme, é verdade. É uma locação tão linda, né? É um bom Não, filme. pega a paixão, né, da cidade Nossa, ali, em torno do Maradona. Você sente e o tal, cheiro e é da lindo, cidade até, né? Ali. É lindo. É lindo. Isso é E não é um filme sobre Eu acho que é do Maradona. Luca Guadagnino que Pode fez ser. o... Como é que é o nome? Me Chame Pelo Seu Nome, talvez. É? É da Netflix esse filme. Netflix. Eu vi na Netflix. Isso. É lindo esse filme. Concorreu a um Oscar de filme estrangeiro. No ano, sem ser o último, o outro. Eu preciso de um neurologista que eu estou É um bom esquecendo filme. as coisas Não, que todos nós, por isso Todos que isso nós, aqui semana está aqui. passada. Às vezes a gente deve Entendeu? saber. A gente Isso lembra de aqui, coisa isso aqui é velha. pra gente não ficar, senão ficar Não ficar catando, né? Por isso que a gente está com isso aqui. É. Se não tiver Ainda a bem. cola, a gente não vai de cabeça mais, não. Mas eu acho que é isso, assim, mesmo o Carruagem de Fogo é meio uma biografia, porque é a história dos dois atletas, né? Quer dizer, você não... Não é que é errado, E aquela mas trilha- é sempre a mesma coisa. E aquela trilha do Vangelis que virou pra tudo, né? Tananana, Com eles todo correndo mundo em usa isso câmera até lenta, hoje, né? 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 Tananana. Mão de Deus, praia. Mão de Deus. A Mão Pode de ser Deus. Mão de Deus, é. A Mão de Deus. A Mão de que Deus. fala do gol do Maradona, que era a Mão de Deus. É, né? o Mão gol de contra a Deus. Inglaterra que ele fez com a mão. Nossa, aquela visão de Nápoles ali é É ótimo sensacional. esse filme, é muito bom. É lindo. Mas é muito mais do que o futebol, né? Não é um filme aí sobre você tem futebol. aí sim, aí realmente vale a pena fazer. É. Gente, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Nosso estúdio. Vocês viram que eu falei mais do que eu deveria, falei um monte de besteira, mas perdoem, por favor, e continuem assistindo nossos milhões de seguidores ao Estúdio Paul. Vamos lá, até a próxima semana. Bye, bye. Tchau, gente. Mônica. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Roma. Foi um prazer. Obrigado, Romário. Venha Foi sempre. muito bom. Tchau, pessoal. Vou ficar dormindo Tchau, aqui. Fios. Beijo. Tchau. Beijo, Fios. Gostou da bola que eu chutei pra você? Adorei. Continue assim. Fez gol.